Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse segundo episódio da nossa série sobre cálculo assintótico, eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades do pequeno e do grande O, tá? É uma forma de chamar o que eu chamo de negligenciabilidade e de dominação, ok? No título do vídeo está em inglês, porque pelos documentos que eu achei na língua portuguesa, muitos escrevem da maneira little o e big O, porque como se envolve muito com a computação tem muitos de termos em inglês, então é por isso que no título está big e little, ok? O importante não é o nome, mas é a utilidade, então lembrando que o pequeno o, né, ele é utilizado para termos de negligência, né, então a gente vai mostrar que uma sequência é negligenciável perto de outra, e o grande O é ser uma sequência dominada por outra. Ok? Então a gente viu tudo isso no primeiro vídeo, caso vocês não tenham visto, eu convido vocês a verem aquele vídeo. E hoje eu vou mostrar, demonstrar e fazer pequenos exemplos das propriedades dessas operações. Ok? Então a gente vai ver que o pequeno O e o grande O, eles são transitivos, ok? A gente consegue somar pequenos Os e grandes Os, a gente consegue multiplicar eles, e depois o último ponto que é o menos importante, mas é bem interessante, a gente vai ver que a operação pequeno O, então a operação de negligência, ela se comporta como uma desigualdade estrita, ok? Então como uma relação de ordem estrita, obviamente é, isso só vai ser só para o pequeno O, tá? Tem um resultado que é interessante, mas eu não gosto muito, que é o fato de grande O quase se comportar como uma desigualdade estrita. Honestamente, eu não vou falar sobre isso, ao menos que vocês querem muito, porque envolve relações de equivalência, o que não é o âmbito dessa série, tá? E também um resultado que mostra que ele quase se comporta, depende do caso, não me interessa tanto, ok? Mas eu estou comentando caso vocês estejam interessados, eu vou demonstrar. Vocês vão ver que esse vídeo vai ser bem repetitivo, mas é muito importante vocês saberem quais são as propriedades que a gente consegue fazer, né, as técnicas de cálculo que a gente consegue fazer com pequeno O e grande O, porque vai ajudar bastante para a noção que a gente vai ver em seguida, que é a noção de equivalência. Beleza? Então vamos lá. Então vamos falar primeiramente sobre a transitividade, ok? Então a transitividade vocês sabem o que significa matematicamente. Então a gente vai ver quatro casos. Então a gente vai ver com a dominação. Então se o n for dominado por Vn e Vn for dominado por Wn, isso implica que o n é dominado por Wn, ok? Vai funcionar também com o pequeno o, né? Então, se o n for negligenciável perto de Vn e se Vn for negligenciável perto de Wn, então o n é negligenciável perto de Wn, ok? E a gente consegue ter uma relação entre o pequeno o e o grande O, né? Então, se o n for negligenciável perto de Vn e Vn for dominado por Wn, isso implica então que o n é negligenciável perto de Wn, né? E o contrário também funciona. Então, se o n for dominado por Vn e Vn for negligenciável perto de Wn, então o n é negligenciável perto de Wn. Ok? Então, as demonstrações, vocês vão ver que é sempre a mesma coisa, então vai ser um pouquinho repetitivo, mas eu acho importante como técnica de cálculo. Então, vamos ver primeiro a transitividade da operação Big O, né? Então, a operação grande O. Então, a gente só vai partir da definição. Então, a gente sabe então que vai existir um C1 e um N1, tal que para todo número natural acima do rank N1, a gente vai ter então que o N é dominado, né? Então é inferior ou igual a uma constante C1 vezes Vn. Ok? A gente vai ter exatamente a mesma coisa, C2, trava minha caneta, N2, tal, para qualquer número acima desse rank. A gente vai ter então dessa vez Vn, que é inferior ou igual a C2 Wn. Ok? Então isso daqui é a definição de ser dominado. Né? Então, para garantir que a gente pega o maior rank, a gente vai pegar N, que é igual ao máximo entre N1 e N2. Ok? Então isso daqui vai implicar que temos o N, que é inferior ou igual a C1 vezes C2 vezes Wn. Ok? Então a gente multiplica os dois. Isso daqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele é dominado por Wn, né? Porque isso daqui também é uma constante. A gente pode chamar isso daqui de grande C, por exemplo. Então isso implica que o N é igual a grande O de Wn. Então o N é dominado por Wn. Né? Então, se a gente fizer um pequeno exemplo, se por exemplo a gente tem o N que é igual a seno de N e Vn que é igual a 1. Ok? Então a gente tem então que o n, como é seno de n, a gente sabe que ele é dominado por 1. Ok? Então seno de n é dominado por 1. Né? E a gente tem que Vn, então que é igual a 1, ele é dominado por ele. Ok? Então isso daqui, seno de n é dominado por 1, a gente sabe isso por propriedade do seno, e 1 é dominado por n porque n tende mais rápido ao infinito do que 1. Ok? Então ao infinito n vai prevalecer. Né? Então isso implica por transitividade que seno de n vai ser dominado por n. Ok? Agora, para a transitividade da operação pequeno o,
Então, a gente tem que o n sobre Vn tende a zero. Então, isso quer dizer que o n é negligenciável perto de Vn. E temos Vn sobre Wn, que também tende a zero. Então, isso quer dizer que Vn é negligenciável perto de Wn. Ok? Então, agora a gente só vai brincar com frações. Então, Un sobre Wn igual a Un sobre Vn vezes Vn sobre Wn. Ok? Então, isso daqui é igual porque a gente consegue eliminar Vn. Né? Então, quando isso daqui tende ao infinito, a gente tem isso que tende a zero, isso daqui que tende a zero. Então, tende a zero vezes zero, tudo isso daqui tende a zero. Ok? Então, naturalmente, a gente demonstrou que o n é negligenciável perto de Wn. Ok? Então, um pequeno exemplo também. Então, se a gente falar que o n é a sequência que é igual a 1 sobre n ao quadrado, ok? E temos Vn que é igual a 1 sobre n, né? E a gente vai ter então que o n ele é igual a ele é negligenciável perto de Vn, né? Então ele é negligenciável perto de 1 sobre n. E a gente tem Vn que é negligenciável perto de 1, né? Porque 1 sobre n é negligenciável perto de 1. Então isso implica que 1 sobre n ao quadrado é negligenciável perto de 1. Ok? Então vocês veem que o resultado é bem lógico. Agora vamos cruzar os dois, né? Então a gente vai ter então que o n sobre Vn é negligenciável, quer dizer, tende a zero, né? Então temos que o n é negligenciável perto de Vn e temos que Vn sobre Wn é limitado. Isso quer dizer que Vn é dominado por Wn. Limitado, ok? E agora a gente brinca com a fração mais uma vez, então a gente vai ter Un sobre Wn, que é igual a Un sobre Vn vezes Vn sobre Wn, ok? Então isso daqui tende a zero, isso daqui é um limitado, então limitado vezes zero vai tender a zero também, então tudo isso daqui tende a zero. Então a gente tem que Un igual a pequeno o de Wn. Então o n é negligenciável perto de Wn. Então se por exemplo a gente tem o n que é igual a 1 sobre n, né? Então isso daqui a gente sabe que ele é negligenciável perto de 1. Né? Temos Vn que é igual a 1 e a gente sabe que 1 é dominado por n. Ok? Então isso daqui implica que 1 sobre n vai ser negligenciável perto de n. Né? Se ele é negligenciável perto de 1 e 1 é dominado por n, então ele é negligenciável perto de n. Ok? E o último resultado é exatamente a mesma coisa. Tá? A demonstração é exatamente igual. Então a gente pode fazer um exemplo, por exemplo, se o n igual a raiz de n, então a gente sabe que raiz de n é dominado por n. Ok? Vn igual a 1 Vn igual a 1, então a gente vai ter que n é negligenciável perto de, por exemplo, n potência 3 sobre 2. Né? Então no final a gente sabe que raiz de n vai ser negligenciável perto de n potência 3 sobre 2, por exemplo. Tá? Eu expliquei oralmente, mas é exatamente a mesma coisa aqui. Então o exemplo que eu acabei de fazer se mantém também. Beleza? Então agora nós vamos ver as somas. Tá? Então o primeiro ponto ele era interessante, mas no entanto realmente as somas é um pouquinho mais interessante. Vocês vão ver que o produto é o que realmente importa para a gente no futuro. Então, se por exemplo o n for negligenciável a partir de Wn e Vn também, a soma dos dois também vai ser negligenciada por Vn. Tá? Então é muito importante que, na verdade, uma maneira de lembrar é que a gente, no caso, não soma. Ele se mantém um pequeno o de Wn. Não vai ser, por exemplo, pequeno o de Wn mais Wn. Ok? Ele só vai ser pequeno o de Wn. Ok? Isso também funciona com grande O, né? Então, se o n for dominado por Wn e Vn for dominado por Wn, então a soma também é dominada por Wn. E se temos um pequeno O e um grande o grande O que vai prevalecer. Ok? Então, vamos ter... Desculpa, engasguei. Então, se temos o n, que é negligenciável a partir de Wn, e Vn, que é dominado por Wn, então a soma também vai ser dominada por Wn. Ok? Então, a demonstração bem rápida também, exatamente a mesma coisa. Então, o que, que significa... então, a gente tem negligenciável, né? Então, a gente tem que o n mais Vn dividido por Wn. Isso daqui é igual a Un sobre Wn mais Vn sobre Wn. Ok? Então, os dois termos tendem a zero, porque eles são negligenciáveis a partir de Wn. Então, vamos ter 0 mais 0 e tudo isso daqui tende a zero. Ok? Então, a gente mostrou que o n mais Vn igual a pequeno o de Wn. Então, um exemplo aqui seria, por exemplo, se o n igual a 1 sobre n, né? Então, isso daqui vai ser negligenciável perto de 1. E se temos Vn que é igual a 1 sobre n ao quadrado, né? Isso também é negligenciável perto de 1. Então, isso implica que 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado é negligenciável perto de 1. Beleza? Agora, para dominação, então a gente vai
utilizar a definição da dominação, então vai existir um C1, um C2 e um N, né, tal que para todo N maior do que esse rank, vamos ter então o valor absoluto de UN mais VN, que vai ser inferior ou igual, então pela desigualdade triangular, vai ser inferior ou igual a UN mais VN, ok? Como o N é dominado por WN e VN é dominado por WN, então isso daqui vai ser inferior ou igual a C1 mais C2 vezes o valor absoluto de WN. Ok? Então isso daqui vai ser uma constante grande de C. Então a gente demonstrou que a soma também é dominada. Né? Então se, por exemplo, a gente pegar o N, que é igual a raiz de N, e raiz de N é dominado por N, né? E se temos Vn, que é igual, por exemplo, N sobre Ln de N, então algo um pouquinho mais complicado, a gente sabe isso, né, pelo crescimento aqui, pelo teorema dos crescimentos, que isso daqui é dominado por N também, né? Então isso implica que raiz de N mais N sobre Ln de N vai ser dominado por N, ok? Agora, se a gente tem uma soma que envolve o pequeno e o grande O, né, isso quer dizer que o grande O vai ganhar, eu vou escolher um epsilon que é igual a 1 e eu vou partir da definição dos dois. Só que a definição da negligência eu vou utilizar como majorar por epsilon, em vez de ser a fração que tende a zero. Né? Então a gente vai ter que existe um N1 que pertence aos naturais, tal que para todo número natural acima desse rank N1, a gente vai ter então que o N é negligenciável perto de Wn, então ele é inferior ou igual a epsilon vezes Wn, ok? E como vamos ter Vn que é majorado, no caso é dominado por Wn, a gente vai ter mais ou menos a mesma definição, mas vamos ter Vn que é inferior ou igual a uma constante C vezes Wn, ok? Então a gente escolhe o máximo entre N1 e N2, né? Então a gente escolhe o máximo dos dois para garantir. Então a gente vai ter que o N mais Vn é inferior ou igual a epsilon mais C vezes Wn, ok? Então eu escolhi um epsilon que é igual a 1, então vai ser inferior ou igual a C mais 1 vezes Wn, ok? Isso daqui é uma constante, eu posso chamar ela de C, posso chamar ela de K, por exemplo, né? Então é uma constante, então a gente mostrou que é dominado. Então, no caso, com uma soma entre uma negligência e uma dominação, a dominação vai ganhar. Então, se por exemplo a gente pegar o n, que é igual a logaritmo neperiano de n, a gente sabe que isso é negligenciável perto de n, né? E a gente vai ter Vn, que é igual a n, isso daqui é dominado por n, tá? Então o número ele é sempre dominado por si mesmo, ok? Então isso daqui implica que n mais ln de n é dominado por n. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ln de n ao infinito não impacta muito essa expressão. Quem que vai ganhar no final vai ser esse n aqui, ok? Então agora para a multiplicação um pouquinho diferente, tá? E esse é o ponto importante do vídeo. Então realmente a multiplicação é o mais importante de vocês aprenderem como fazer. Né? Primeiro, a primeira diferença com a soma é que aqui a gente não precisa ter o mesmo. Então lembre-se que para a soma a gente tinha que ter a mesma negligência ou a mesma dominação. Na multiplicação não é necessário. Só que aqui a gente vai ter o produto delas. Né? Então se a gente tem negligência por Wn e por Xn, então vai ser negligenciável por Wn vezes Xn. Ok? Segunda diferença é que se a gente tem um grande O e um pequeno O, quem vai vencer dessa vez é o pequeno O, não mais o grande O. Tá? Então, muito importante vocês distinguirem que na soma, se a gente tem um pequeno e um grande O, é o grande O que vence. Na multiplicação, é o pequeno O que vence. Ok? O resto é igual, então se temos O e O, grande O vai ser grande O. Pequeno O vai ser pequeno O. Ok? Então, a demonstração muito simples. Ok? Então, vamos fazer o primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é com a negligência. Então, a gente vai considerar o n Vn sobre Wn xn. Ok? Então, o n sobre Wn tende a zero, Vn sobre xn tende a zero. Então, tudo isso daqui tende a zero. Tende a zero. Ok? Então, isso tende a zero. Isso quer dizer que o n vezes Vn é negligenciável perto de Wn xn. Ok? Que é exatamente o que eu escrevi. Então, em uma linha, né, eu nem preciso escrever oralmente, vocês vão entender. Então, se por exemplo eu pegar o n que é igual a 1 sobre n e Vn que é igual a 1 sobre Ln de n, ok? E eu vou pegar, por exemplo, Wn que é igual a Xn que é igual a 1, né? Então vou ter isso. Então isso daqui vai implicar que, então o nVn então vai ficar 1 sobre n Ln de n, vai ser igual a pequeno o de 1 vezes 1, então 1. Ok? Por que eu posso fazer isso? Porque 1 sobre n é negligenciável perto de 1. Mesma coisa aqui, negligenciável perto de 1, então eu posso multiplicar. Ok? Então isso daqui é um resultado interessante. Mostrar que 1 sobre n ln de n é negligenciável perto de 1. Vocês vão ver que isso daqui é bem interessante para o futuro.
ok? Então, os produtos, a gente já vê um pouquinho de interesse de trabalhar com eles. O segundo ponto é entre o pequeno e o grande O, tá? Então, com o grande O é a dominação, então a gente vai ter um C que é estritamente positivo, tá? Aqui para todo número natural superior a n, a gente vai ter então que o n sobre wn é majorado por c, ok? E a negligência a gente vai ter que vn sobre xn tende a zero, ok? Então a gente vai ter un vezes vn sobre wn vezes xn, que tende então a c vezes zero, né? Então isso daqui tende a zero. Então a gente mostrou que a negligência ganha nesse caso, ok? Então um exemplo seria aqui, por exemplo, un que igual a n e vn que igual a 1 sobre n ao quadrado, ok? A gente considera então wn que igual a n e xn que igual a 1 sobre n, beleza? Então a gente sabe então que n é dominado por n e 1 sobre n ao quadrado é negligenciável perto de 1 sobre n. Então isso implica que o n vezes vn, então n sobre n ao quadrado, então fica 1 sobre n, vai ser igual a um pequeno o de wn vezes xn, então n sobre n, então pequeno o de 1. Então o resultado que a gente já sabia, 1 sobre n é negligenciável perto de 1. E para a dominação, exatamente a mesma coisa que a gente já fez, né? Então a gente considera duas constantes C1 e C2, ok? Tal que temos o n, que é majorado por C1 Wn, e Vn, que é majorado por C2 Xn, ok? Então a gente vai ter o n vezes Vn, que é majorado por C1 vezes C2 vezes Wn Xn, ok? Então isso daqui é uma constante C, então a gente mostrou que eles são dominados. Então se a gente, por exemplo, pegar o n que é igual a raiz de n e Vn que é igual a n sobre Ln de n, ok? E eu pegar Wn que é igual a xn que é igual a n. Né? Então, a gente sabe que a raiz de n é dominado por n, n sobre Ln de n é dominado por n, então isso implica que n raiz de n sobre Ln de n é dominado por n vezes n, então é dominado por n ao quadrado. Então, é um resultado um pouquinho complicado de sair assim, mas com as propriedades de multiplicação, bem simples a gente demonstrar isso. Um resultado interessante de tudo isso, que é uma consequência direta, é que se temos o n wn que é igual a pequeno o de xn, então a gente vai ter então que o n que é igual a wn pequeno o de xn. O pequeno o e o grande O, eles são termos que a gente chama de termos multiplicativos. Então, se a gente pode tirar se é multiplicar, se a gente consegue multiplicar, ok? Então, isso daqui é equivalente a dizer que temos o n que é igual a pequeno o de wn vezes xn. Então, a gente consegue tirar se eles são multiplicados. Se eles estão sendo somados, a gente não pode fazer isso, mas se eles estão sendo multiplicados, a gente consegue tirar, ok? E a mesma coisa para grande O. Tá? Então a gente vai ter o n que é igual a wn vezes grande O de xn. Então isso daqui é equivalente a dizer que o n vai ser igual a grande O de xn wn. Ok? Então se por exemplo a gente tem o n que é igual a n vezes logaritmo de n, ok? E a gente sabe que ln de n ele é negligenciável perto de n, ok? Então a gente pode escrever que o n igual a n vezes pequeno o de n. Então a gente consegue entrar o n dentro. Então isso daqui implica que o n vai ser igual a pequeno u de n ao quadrado. Beleza? E para o último ponto, tá? Eu não vou escrever porque eu não vejo muito interesse. Caso vocês estejam interessados, eu posso fazer um vídeo falando sobre especificamente. Mas o pequeno se comporta como uma desigualdade estrita, então como uma relação de ordem estrita. A gente basta explicar que ele é irreflexivo, né? Então irreflexivo quer dizer que não vamos ter, por exemplo, o n que é estritamente inferior ao n. Isso aqui não vai ser possível. A gente tem a transitividade, que a gente já demonstrou, ok? Então, o fato de ser transitivo, então temos, a gente sabe que U estritamente inferior a V e V estritamente inferior a W implica que U é estritamente inferior a W. A gente mostrou que eles são transitivos, ok? E a gente vai ter a assimetria, ok? Então, se temos U estritamente inferior a V e V estritamente inferior a 1, né? Isso daqui implicaria que o n sobre Vn vezes Vn sobre o n igual a 1, só que não é possível, porque cada um, né, se eles são negligenciáveis, eles vão ter que tender a zero, então a gente demonstrou pelo absurdo a assimetria. Ok? Então, é um ponto interessante, não muito utilizado na prática, tá? Só se vocês estão falando muito sobre relações, mas é interessante saber que o pequeno o, caso vocês tenham uma dúvida da manipulação deles, é só vocês pensarem numa relação de ordem estrita.
ok? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Então um vídeo um pouquinho monótono, então me desculpe por isso, mas eu acho muito importante a gente saber falar sobre as propriedades, né? Antes da gente começar a atacar coisas mais complicadas. Beleza? Então a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.